Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Lynx para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje o Alberto Menache, CEO da Lynx, Ramatiz Rodrigues, CFO e IRO, e Carolina Pontes, diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para inglês. Todos os participantes estão ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.lynx.com.br, onde a apresentação se encontra disponível. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da Lynx, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições macroeconômicas do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Lynx e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Alberto Menache, que iniciará a apresentação. Por favor, Alberto, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pelo interesse e confiança na Lynx. O primeiro trimestre de 2021 foi muito difícil para o Brasil. Novas variantes do coronavírus foram detectadas, o número de infecções subiu rapidamente, os sistemas de saúde de várias cidades entraram em colapso e, infelizmente, o número de mortos cresceu de forma exponencial. Com isso, medidas restritivas mais rígidas voltaram a ser implementadas em todo o território nacional em momentos diferentes, de acordo com a situação de cada cidade ou região. Tivemos também o início do período de vacinação contra o Covid-19 para a população brasileira. Diante dessa situação, o e-commerce continuou sendo a principal alternativa para os varejistas continuarem operando com segurança, viabilizando a continuidade e até mesmo a expansão dos seus negócios. A Lynx continua desenvolvendo e aprimorando seus produtos, sistemas e reforçando parcerias para apoiar o varejo neste período desafiador, que já completou mais de um ano. Integramos ao nosso portfólio soluções rápidas, eficientes e com excelente custo-benefício para varejistas de diferentes setores e perfis. De acordo com a pesquisa mensal do comércio de IBGE, o volume de vendas no comércio varejista apresentou uma expansão de 2,4% em março de 2021 em relação ao mesmo mês do ano de 2020. No entanto, os resultados negativos de janeiro e, principalmente de fevereiro, resultaram numa queda de 0,6% no comparativo entre o primeiro trimestre de 2021 e o mesmo período de 2020.
Continuamos sem registrar impactos materiais no churn, em função do perfil diferenciado de nossa base de clientes, além da baixa representatividade das mensalidades cobradas sobre o faturamento de nossos clientes. Aproveito também para destacar a excelente performance dos nossos produtos voltados para e-commerce, o Linx Commerce, e também os nossos produtos para delivery, como o App Delivery e Mercadap, que tiveram crescimento exponencial neste período, conforme será detalhado mais adiante. Nosso comitê de oportunidades continua monitorando os impactos do Covid-19. Além das diversas medidas de proteção de caixa que vêm sendo tomadas desde o início da pandemia, 100% dos funcionários da Linx continuam em home office e até o momento não há previsão de retorno para os nossos escritórios. Antes de seguirmos com o call, quero destacar o status da combinação de negócios da Linx e da Stone. Como vocês puderam acompanhar, em 19 de março, a Superintendência Geral do CAD emitiu parecer técnico favorável à aprovação, sem restrições, da combinação de negócios entre Linx e Stone Co. Em 7 de abril deste ano, informamos que o referido parecer técnico da Superintendência Geral do CAD foi objeto de recurso e está sendo analisado pelo Tribunal Administrativo do CAD. A Linx manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o andamento deste processo e a decisão final do Tribunal do CAD. Até que esta aprovação ocorra, a Linx e a Stone continuarão operando de forma independente. Agora, passo para o Ramatiz, que vai falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Ramatiz, por favor. Obrigado, Alberto, e bom dia a todos. Olhando agora a apresentação no slide 3, a receita recorrente total da Linxcore cresceu 12% no comparativo anual. E eu gostaria aqui de destacar alguns pontos. Quando olhamos o desempenho do delivery no primeiro trimestre de 2021, nós observamos um crescimento de 302% da receita recorrente em relação ao primeiro trimestre de 2020, e uma base de clientes 114,2% maior na mesma base de comparação. Outro destaque é a receita recorrente da Hiper, que cresceu 36% em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Atingimos uma base de operadores 27% maior em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em Pharma, a receita recorrente cresceu 16% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e tivemos uma ativação de clientes 39% maior do que no primeiro trimestre de 2020. Por fim, a Linx atingiu 428 franquias em dezembro, respondendo por 38% das novas ativações no primeiro trimestre de 2021. Ainda no slide 3, temos os principais destaques da LinxPay, que apresentou um crescimento anual de 10% da receita recorrente total. Os principais destaques são o TEF, que representou 54% da receita recorrente da LinxPay no trimestre e atingiu um volume transacionado 30% maior em relação ao primeiro trimestre de 2020. Outro destaque foi o Gateway, que atingiu 4.700 clientes em março. Já o QR Code e o Pix somaram mais de 14 mil clientes ao final do primeiro trimestre de 2021, com uma base de clientes 8% maior em relação a dezembro de 2020. Por fim, o TPV da LinxPay foi 2,2 vezes maior em relação ao primeiro trimestre de 2020. Passando agora para o slide 4, nós temos os destaques da Linx Digital, cuja receita recorrente total cresceu 56% no trimestre em relação ao ano passado. Desde abril de 2020, nós registramos o volume de uma Black Friday a cada mês, com um GMV de plataforma de e-commerce 87% maior
do primeiro trimestre de 2021 em relação ao primeiro trimestre de 2020. A receita recorrente da Linx Impulse aumentou 37% versus o primeiro trimestre de 2020, representando 60% da receita recorrente da Linx Digital. Destaco também que o volume de anúncios foi 188% maior em relação ao primeiro trimestre de 2020. Já o Omni OMS encerrou o trimestre com 25 clientes e 6.300 lojas para rollout. E sua receita recorrente cresceu 71% no comparativo anual. No primeiro trimestre de 2021, tivemos uma média de 400 sellers publicando seus estoques nos marketplaces parceiros da Linx. Eu destaco, por fim, que nós atingimos 38 Linx Digital Partners para a venda das soluções de Linx Digital. Agora, antes de passar a palavra para a Carol, eu queria falar sobre a PCLD, que atingiu o patamar de 3,4% sobre a receita líquida no trimestre, ou seja, R$ 7.800.000 acumulados até março desse ano. Destaco ainda que os pedidos de negociação envolvendo os vencimentos de faturas de nossos clientes foram analisados caso a caso nesse cenário de Covid-19 e, ao final do março de 2021, cerca de 99% das faturas com prazo prorrogado estavam todos em dia. Destaco também que estamos com uma posição de caixa confortável, 150 milhões de caixa líquido, e excluindo da dívida bruta o montante vinculado ao arrendamento decorrente do IFRS 16 e o earnout líquido de contas a pagar por aquisições, o caixa líquido ajustado da Linx seria de 271 milhões no primeiro trimestre de 2021. Agora, passo a palavra a Carol, diretora de RI da Linx, para prosseguir com a apresentação. Obrigada, Ramatiz, e bom dia a todos. No slide 5, vemos que a receita recorrente atingiu 231 milhões de reais, 11% acima da receita recorrente registrada no ano anterior, representando 88% da receita bruta nesse primeiro trimestre. A Linx Core representou 72% da receita total, enquanto Linx Digital atingiu 15% e Linx Pay 13%. Agora no slide 6, temos o crescimento de 11% da receita líquida em relação ao primeiro trimestre de 2020, explicado principalmente pelos reflexos positivos da aceleração contínua do processo de transformação digital, que aumenta a adesão às soluções da plataforma end-to-end da Linx, mesmo em um cenário econômico mais desafiador. Seguindo para o slide 7, demonstramos que o EBITDA ajustado atingiu 52 milhões de reais no trimestre, com uma margem EBITDA ajustada de 22%, uma expansão de 290 bips em relação ao ano anterior e 440 bips em relação ao quarto trimestre de 2020. Por fim, no slide 8, apresentamos as despesas não recorrentes no trimestre, que somaram 5 milhões de reais. Esse valor é composto principalmente pelo plano de opção de ações da companhia, pelo impacto da receita com antecipação e cessão de recebíveis oferecido pelo Linx Pay Hub, montante alocado no resultado financeiro, também pelas despesas de assessoria legal e financeira decorrentes da proposta da Stone pela Linx, e ainda pela reversão líquida de earnout correspondente a 4 empresas adquiridas. Obrigada pela atenção e vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas sobre os resultados do trimestre. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite *1. Para retirar a pergunta da fila, digite *2. Novamente, caso queira fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas.
Passo a palavra para o Alberto Menache para as considerações finais. Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar todo o time da Lynx pelo excelente resultado do trimestre, pela resiliência. Enfim, eu acho que a empresa conseguiu superar esse momento aí de recrudescimento da pandemia. Gostaria de parabenizar também o time de contabilidade, o time de RI, agradecer o apoio em todo o processo junto ao CAD aí do time da Stone, parabenizar todo o time de operações, de infraestrutura, todo o time de finanças da Lynx, tem feito um excelente trabalho também, agradecer os vice-presidentes e todos os meus diretos por toda essa parceria. E, por fim, não menos importante, agradecer o Conselho da Lynx, que foi reeleito agora, com um novo membro que se juntou a nós, um novo membro independente, o João Adamo, os fundadores da Lynx. Enfim, agradecer a todo o time, aos acionistas da Lynx também pela confiança e dizer que estamos à disposição, tá bem? Um ótimo dia a todos e muito obrigado novamente. A teleconferência da Lynx para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.